Vamos começar esse vídeo fazendo um reconhecimento. O GP da Alemanha foi chato, não tem outra palavra para definir, né? Foi uma corrida monótona, uma corrida de muitos abandonos, uma corrida sem graça, né? Acho que se a gente tivesse que exibir a MotoGP para alguém na expectativa de cativar essa pessoa e trazê-la, né, para o time dos apaixonados pelo Mundial de Moto Velocidade, o GP da Alemanha não serviria a essa função. Mas aí eu pergunto, a gente está falando de um GP que tinha ali uma particularidade, que no caso é o bom entrosamento entre o Marc Marquez e a pista de Sachsenring, ou a gente está falando de uma tônica da temporada? Para mim, a gente está falando de um ponto fora da curva. Sim, não é a melhor temporada da história da MotoGP, ainda que a gente tenha tido algumas corridas divertidas, a gente tenha tido alguns resultados inesperados, não é a melhor a melhor temporada da MotoGP. Mas acho, em termos de competitividade, tá? Porque eu acho que o resultado, a história que está sendo contada aí, eu acho que tem um componente especial. Mas quando a gente vê as disputas em si, aquela coisa eletrizante e tal, a gente já teve momentos mais agradáveis, né? Acho que a temporada passada foi um exemplo disso, a temporada anterior também. A gente teve momentos melhores da MotoGP. Mas eu não acho que isso seja necessariamente uma surpresa. Por quê? No momento em que o Marc Marquez foi anunciado pela Ducati, acho que já era meio que esperado, né? A gente tá falando de um dos melhores pilotos da história, para muita gente o melhor da história, e a gente tá falando de uma das melhores motos da história da MotoGP. Então, quando você une essas duas coisas, o resultado só pode ser esse. Um cara muito forte, com uma moto muito forte, dominando um campeonato. A gente tem visto uma sequência de vitórias do Marc Marquez, a gente tem visto o Marc Marquez com uma vantagem gigantesca no topo da tabela de classificação, e acho que nada disso foge daquilo que era a expectativa. Mas o GP da Alemanha é um caso particular, porque a gente está falando de uma pista que sempre foi basicamente o quintal do Marc Marquez. Primeiro porque o Marquez sempre foi um cara particularmente bom, né? Melhor do que ele costuma ser em pistas anti-horárias. Marc Marquez gosta de curvas para a esquerda. Isso não tem nada a ver com a lesão, isso é da característica dele, isso já acontece de muitos e muitos anos, antes dele quebrar o braço direito e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. Ele sempre foi um cara. É difícil falar do Marc Marquez sendo melhor em alguma coisa, mas assim, o talento dele fica mais reluzente em pistas anti-horários, né? Em pistas com mais curvas para a esquerda. Isso na Alemanha sempre foi muito gritante. Ele teve ali, ele conquistou nesse fim de semana a 9ª vitória dele naquela pista. São poucos os pilotos que conseguiram domínios tão grandes no mesmo lugar. Das corridas que ele efetivamente participou, né, daquelas que ele chegou a largar, ele só foi derrotado uma vez, que foi no ano passado. Teve uma corrida que ele abandonou, né? Que foi a última corrida dele com a Honda naquela pista, que acho que foi ali o momento em que ficou sacramentado, que não tinha mais alternativa, que o caminho com a Honda era mesmo o divórcio, porque ele sofreu 5 tombos. E aí chegou um ponto que ele falou assim: chega, cansei e vou embora. E ele efetivamente foi, não correu, porque não estava saudável, não ia terminar bem aquela corrida, e né, acho que ele fez o certo, foi embora, e aí meio que abriu o caminho para sair da Honda de uma vez. No ano passado, ele foi correr com a Ducati, aí ele fez a primeira corrida, né, que ele efetivamente não venceu, que foi um segundo lugar, mas que já era um prenúncio do que estava por vir. Só que esse fim de semana a gente teve também algumas particularidades, né? Que eu acho que alguma dessas pessoas poderia ameaçar o Marc Marquez, mas enfim, faz parte da história. A gente teve um grid bem desfalcado. Primeiro que a gente já não tinha o Jorge Martin, como a gente não teve praticamente durante toda a temporada. Segundo que a gente também não tinha o Sonky Alcântara, ok? Não faria nenhuma diferença, mas fica o registro. O Alcântara sofreu uma lesão de LCL, né? Ligamento colateral lateral no joelho, porque ele teve uma queda de off-road e aí precisou passar por cirurgia, não correu na Alemanha, tampouco vai correr na República Tcheca. A gente também não tinha o Enea Bastianini, porque o Bastianini teve uma crise de apendicite. Ele passou a semana doente, só descobriu isso às vésperas, né, do início do fim de semana. Fez um tratamento conservador, ou seja, não fez cirurgia, usou medicamento. O tratamento até deu resultado, só que o problema é que ele tinha passado a semana doente, aí ele não estava lá na melhor forma para poder correr, então decidiram que era melhor ele descansar. E aí, ao longo do fim de semana, a gente teve mais 2 perdas. O Maverick Vinales, que fraturou o ombro, também passou por cirurgia, já está em recuperação. E a gente teve um acidente também do Franco Morbidelli, que inclusive foi um acidente horroroso. O Morbidelli não teve nenhuma fratura diagnosticada, mas a equipe estava ali na expectativa de que tivesse alguma lesão de ligamento, tendão, alguma coisa assim, porque ele estava com muita dor no ombro. Então já foi um grid desfalcado. Depois, durante a corrida, a gente teve diversos tombos.
muita gente caiu, muita gente abandonou, a gente teve só ali 10 pilotos completando a corrida. Então, quando você combina todo esse cenário, você acaba tendo ali uma corrida xoxa. Porque afinal, todos os pilotos estavam vendo que estava todo mundo caindo o tempo todo. Então, eles também tinham que ser mais cuidadosos, né? E isso aí acaba também inibindo um efetivo combate maior. A gente teve algumas disputas, teve algumas trocas, mas não foi aquela corrida que nós falamos, nossa, né, acabou agora e eu quero ver de novo, porque ela foi tão legal assim. Não foi, foi uma corrida chata. Mas quando você olha para o contexto da temporada, eu acho que não tem sido uma temporada ruim, né? Tem sido uma temporada de resultados inesperados, como foi a vitória do Johan Zarco, como foi a quase vitória do Fábio Quartararo, que acabou virando uma vitória do Marco Bezzecchi. A gente tem tido alguns momentos ali mais divertidos, algumas boas disputas. Tem sido um ano de domínio do Marc Marques, claro, mas de novo, reflexo, né, da união entre Marc Marques e Ducati, mas não tem sido uma temporada de tudo ruim. Claro, a expectativa era também melhor, porque a gente pensava, por exemplo, que o Jorge Martin fosse estar na pista para defender o número 1. Não acho que ele conseguiria fazer uma defesa efetiva desse número 1, porque a gente ainda está falando de uma Aprilia inferior à Ducati. Mas ele podia pelo menos estar lá para tentar fazer isso, né? Para dar uma dor de cabeça, incomodar um pouquinho, né? Ser aquele cara chato que fica pressionando e tudo mais. Não rolou até agora. Ele volta a partir desse fim de semana em Brno. Vamos ver se ele consegue, aos poucos. Não acho que nessa primeira corrida a gente vai ver o Martin muito combativo e tudo mais. Ele não tá em forma física para isso. Mas a partir da segunda metade da temporada, acho que ele ainda vai talvez precisar de mais uma ou duas corridas. Mas aí a gente vai começar a ver um Jorge Martin ali mais presente na briga. E acho que isso vai ser um momento melhor para a temporada, né? Acho que vai dar um temperinho a mais. Mas a gente também esperava mais do Pecco Bagnaia, né? A gente esperava que o Pecco fosse mais Pecco, que ele fosse pelo menos o piloto que ele foi nos últimos 3 anos, e ele não tem sido. Não sei o que ele fez com aquela versão anterior, mas ela ficou esquecida em algum lugar e ele não tá conseguindo encontrar até agora. Mas também era alguém que podia dar um pouco mais ali de trabalho pro Marc Marques. No caso do Alex Marques, esse fim de semana tinha também uma particularidade, né? Porque o Alex tem sido ali o principal rival do Marc, é o segundo colocado no campeonato, mesmo que já seja uma diferença grande, só que ele estava lesionado, né? Porque ele caiu na etapa anterior e aí ele teve uma fratura na mão esquerda, ainda por cima, então ele ainda estava com ponto, fez cirurgia e tal, então ele não estava na melhor forma física. Ele até falou que não era uma questão da cirurgia, que o desempenho dele na sprint, por exemplo, não deixou satisfeito, mas ele disse que não era uma questão da parte física dele, que era uma coisa com a moto, que ele não tinha se entendido, que o feeling não estava bom e tudo mais. Mas mesmo assim já era um cara que a gente não estava contando muito para a Alemanha por conta da lesão, né? É uma lesão do lado esquerdo do corpo, numa pista com muita curva para a esquerda, numa pista que é reconhecidamente muito física. Então já tinha essa expectativa de que o Alex não seria mesmo o grande cara a pintar como rival do Marc Marques. Mas ele efetivamente não teve ninguém. De novo, acho que é muito mais relacionado ao fator Alemanha, né, ao fator Sachsenring, ao fato de que Mark sempre foi muito bem naquela pista, do que efetivamente uma tônica da temporada. Mas a gente tá vendo que as equipes estão ali meio, né, dormindo no ponto. A Aprilia cresceu, e cresceu bem nos últimos tempos. A KTM eu acho que ela ainda é muito irregular. Esse fim de semana foi difícil ver, né, uma performance mais efetiva porque ela estava muito desfalcada, né? A Tech 3 não conseguiu correr com nenhum dos dois pilotos no domingo, e aí a coisa fica um pouco mais difícil, você reduz muito a capacidade ali de trabalho. A gente tem uma Honda ainda titubeante, né? Ela tem momentos melhores, outros piores, e a gente tem o Yamaha que o climão tá instalado porque assim, o Quartararo tá pé da vida, tá insatisfeito com o desempenho, voltou a ameaçar ir embora. A gente tem o Rins que tá completamente perdido. O Rins disse que ficou esperando a equipe para fazer uma reunião. O Quartararo conseguiu um pódio na corrida sprint, ele foi terceiro. E aí o Rins disse que depois ficou esperando a equipe, todo mundo voltado à comemoração, porque ele queria uma explicação, porque ele não consegue entender, porque ele não consegue acompanhar a performance. Só que a performance no domingo foi alguma coisa assim de pavorosa. Pavorosa. Ele não só tomou um tempasso do Marc Marques, mas ele também tomou um tempasso do cara que chegou em nono, né? Ele foi o 10º e ele levou um caminhão ali de diferença em relação a quem estava na frente. Então foi uma corrida horrorosa da parte do Alex Rins. Então, o cenário das outras equipes ainda tá ali meio assim, que não ajuda muito nessa disputa pela frente. Mas a gente tem tido pilotos competitivos.
Morbidelli tem sido competitivo, o Fábio Di Giannantonio tá crescendo mais e mais. O Viñales, em alguns momentos, né, aparece ali para brigar na frente. O Alex Marques faz uma boa temporada. Então, tem alguns nomes ali para brigar na frente para dar a emoção necessária. Mas na Alemanha faltou tudo isso. Então a gente acabou com esse GP xoxinho. E acho que fica um pouco pior quando a gente olha porque a gente tem nas classes menores, que vivem um momento muito bom. A Moto 3 é a Moto 3 de sempre. É definida no final, cheia de troca de posição. Só que a Moto 2 melhorou consideravelmente desde a chegada da Pirelli. E esse ano em particular é o campeonato mais disputado, né? É onde tem ali a menor diferença entre líder e vice-líder. Manu Gonzalez e Aron Canet, eles estão basicamente disputando a etapa, porque durante a corrida, várias vezes eles empatam no resultado, e aí depois muda e tudo mais. O Manu tem conseguido manter a liderança, mas mesmo assim é um campeonato brigado. E a corrida que a gente viu no domingo não terminou como o público brasileiro queria, claro, mas a gente viu um Diogo Moreira inspiradíssimo, saindo da 25ª colocação no grid para brigar pelo pódio. Aí quando ele estava ali tentando o terceiro lugar, ele teve uma disputa com o Jake Dixon, os dois se tocaram, ele saiu da pista. E na hora de voltar ele cometeu um erro, né, porque ele não olhou direito o que ele estava fazendo. E aí ele acabou entrando na frente do Davi Alonso, que não teve como evitá-lo. O Davi acertou o Diogo, os dois caíram, e aí o Diogo vai ter que pagar uma punição na República Tcheca nesse fim de semana, vai largar do pit lane. Então tem aí um fator de dificuldade. Mas, de novo, a gente viu duas provas espetaculares, e aí a gente chegou numa MotoGP mais xoxinha. Então o GP da Alemanha não foi exatamente aquela, nossa, que corrida maravilhosa. Mas acho que não é essa exatamente a tônica da temporada. De novo, reconheço que não é a melhor temporada da história da MotoGP, mas tampouco é uma temporada tão ruim quanto foi o GP da Alemanha. Concorda? Me conta aí o que você acha. E a gente se vê depois. Valeu!